pessoal, na aula de hoje nós vamos apresentar mais uma condição relacionada à nossa física mecânica. Na primeira aula a gente aprendeu um pouquinho sobre velocidade média, na segunda aula a gente viu transformação da velocidade média de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo. E agora, na nossa última aula, na nossa segunda aula a gente aprendeu também sobre a aceleração. E agora, na nossa última aula, a gente vai estudar sobre queda livre. O que é um movimento em queda livre? Que é eu soltar um objeto, né, para ele cair no chão. Com muitos estudos, se verificou que, né, lá ainda na época do Galileu, ele verificou que quando soltava, né, uma maçã e uma pena, né, de uma árvore, por exemplo, se não existisse a resistência do ar, os dois corpos, independentes do seu peso, eles chegariam ao solo ao mesmo tempo, chegariam ao chão ao mesmo tempo. Lógico, né, gente? Porque em função do formato do corpo, a resistência do ar, que a gente também vai ver nessa aula, ela é diferente. Então, por isso que a pena, ela demora mais tempo para atingir o solo. Mas, fisicamente, se eu conseguisse colocar a pena e a maçã no vácuo, sem a resistência do ar, eles chegariam ao solo ao mesmo tempo. A mesma coisa, uma pena e uma pedra. Se eu pudesse soltá-las, né, de cima de um prédio, elas chegariam ao solo no mesmo tempo. Uma outra coisa que ele descobriu foi que existia uma força, até então não se sabia que era a gravidade, mas que fazia com que, à medida que o objeto ele vai caindo, ele tende a se acelerar. Então, eu não mais tenho um movimento uniforme, mas sim um movimento uniformemente variado. E o que é essa força? De onde vem essa aceleração se uma pena, uma pedra não tem acelerador? Ela vem da gravidade. Então, no caso dos movimentos em queda livre, a gente tem que considerar a gravidade da Terra, ok? Então, à medida que um objeto ele cai no chão, né, ele vai se acelerando, né? Então, por exemplo, um salto de paraquedas. Quando o paraquedista solta do avião, ele começa a acelerar devido à resistência da gravidade. E à medida que ele chega mais próximo do solo, maior vai ser essa velocidade, porque com mais força a gravidade vai puxar ele para baixo, certo? Bom, então vamos lá os movimentos de queda livre. Então, nada mais é isso que eu falei. À medida que, por exemplo, uma pena e uma maçã caem, eles vão acelerando. Então, conseguiram medir essas distâncias e verificaram que, à medida que um objeto ele vai caindo, ele vai acelerando graças à gravidade. Bom, por que isso? Porque se ele está lá no alto, ele acabou de soltar do avião, a distância do solo, né, da gravidade, do ponto central da Terra é muito maior. Então, a força com que essa gravidade puxa, né, essa aceleração da gravidade puxa o objeto vai ser menor. À medida que ele vai aumentando, a velocidade vai aumentando. Por quê? Quanto mais próximo do solo, maior vai ser a força com que essa gravidade puxa ele. Então, mais veloz esse objeto vai chegando à medida que ele vai caindo. Bom, por convenção, a gravidade ela é considerada 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas vai existir alguns exemplos que ela pode ser considerada o arredondamento desse 9,8 metros por segundo, que é o quê? 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, o que é a resistência do ar? Resistência do ar dentro da física é a força que o ar exerce no objeto que se movimenta
no sentido oposto. Então, por exemplo, uma pena caindo aqui, a resistência do ar vai ser tanto embaixo, ele está indo para cair, mas a resistência do ar está segurando ela e também está vindo, né? Se tiver vento, pode empurrar ela mais para cá e isso em tudo atrapalha o movimento. Então, quando a gente fala de queda livre, não leva em conta outros fatores. A gente não leva em conta o peso do objeto, nem, por exemplo, a resistência do ar. Então, quando nós falamos que uma pena e uma pedra ela chega ao solo ao mesmo tempo no movimento de queda livre, porque eu não estou considerando a resistência do ar, eu não estou considerando as dimensões do corpo. Por quê? Por que o ar ele exerce mais resistência sobre uma pena do que sobre uma pedra? Por conta do formato da pena, né? A pena ela vai ser amortecida, né? Devido àquele formato mais angular. Já a pedra não, né? Ela só tem a resistência imposta para cima. Por isso que é força contrária, né? A gravidade está puxando para baixo e a resistência do ar está segurando o movimento para cima. Por isso que é o oposto. Bom, quanto maior a superfície do objeto, como eu falei, maior será a força da resistência do ar. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da aeronáutica, né? A descoberta, o entendimento dessas forças foi muito importante para o Santos Dumont inventar o avião. Por isso que o avião tem aquele formato, o bico mais arredondado, para ele cortar a resistência do ar e atingir altas velocidades. Então, quanto maior a superfície, o objeto maior será a resistência. Por isso que é importante o paraquedas, né, que tem aquele formato aumenta a resistência do ar e por isso vai amortecendo a queda. Porque se não fosse daquele jeito, à medida que a pessoa ia chegando próximo ao solo, a gravidade ia puxar ela com mais força e a tendência era ela se machucar. E por isso o paraquedas ele amortece a queda. Bem, então quando a gente fala de queda livre, o movimento está sujeito apenas à ação da gravidade. Não esqueçam isso. Então a gente só está falando da ação da gravidade. A gente está deixando de considerar a resistência do ar e outros fatores como a forma do corpo, o peso do corpo e etc. Bom, por definição, então, o movimento em queda livre vai ser considerado no vácuo. E a gravidade que a gente pode considerar é 9,8 metros por segundo ou 10. Quando o problema não traz nenhuma convenção, ela não traz a resposta da gravidade, eu tenho que saber, eu posso usar 10 metros por segundo ao quadrado. Quando o problema traz, eu tenho que usar a gravidade que o problema deu. Por isso que na Lua os objetos não caem, porque a gravidade da Lua ela é muito baixa. Então, por isso que eles demoram a cair, é como se fosse um vácuo, exatamente. Então, na Lua, devido à ação da gravidade ser bastante pequena, a pedra e a pena, elas chegariam a atingiriam o solo com com o mesmo tempo e com a mesma velocidade. Então, o que eu preciso levar em conta quando eu falo do movimento queda livre? É um movimento uniformemente acelerado, em que eu considero a aceleração desse movimento a gravidade. Agora nós vamos procurar exercitar os nossos conhecimentos sobre queda livre. Como foi falado, a tendência dos objetos no vácuo é eles aumentarem a sua velocidade por conta da força gravitacional da Terra. Então, quando eu solto um objeto, né, ele tende a acelerar à medida que ele vai caindo. Então, não é mais um movimento uniforme, sim um movimento uniformemente acelerado. Ah, professora, por que mesmo que é uniformemente acelerado? Porque a gravidade, que é a aceleração desse móvel, vai ser sempre
9,8 ou 10, dependendo do que é considerado no exercício. Quando não vem nada em relação ao que você considera, você já pode fazer os cálculos usando a aproximação de 10 metros por segundo ao quadrado, que é igual à força da gravidade. Então, o que eu tenho que saber, diferente dos outros casos sobre os exercícios de queda livre? Que na queda livre, a aceleração não vem falando no problema, mas eu tenho que saber que quando eu solto um objeto para ele cair, automaticamente o que está fazendo a aceleração dele, ele mudar de velocidade, é a gravidade. Então, nesse caso, eu considero a aceleração igual à gravidade, que pode ser 9,8 ou 10, dependendo do que o exercício considera. Se não vier nada especificado, a G é igual a 9,8, G é igual a 10, subentende, você pode fazer os cálculos usando a aproximação de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Como a gravidade. Bem, vamos ao nosso exemplo. Uma pedra em queda livre levou 4 segundos para atingir o solo. Qual é a velocidade dela ao atingir o solo? Então, ele quer saber que soltou uma pedra e a gente sabe que a queda livre, o movimento de queda livre, o objeto tende a acelerar e tirando, né, a resistência do ar em consequência. Bom, qual é a velocidade ao atingir o solo? Então, a gente sabe que ela demorou 4 segundos para atingir o solo. Então, o meu T vai ser igual a 4 segundos. Se ela demorou 4 segundos, ou seja, a posição final, depois de 4 segundos, ela atingiu o solo. Então, o meu tempo de 4 segundos é meu T final. O T inicial é 0, porque eu soltei, né? Saiu do 0 para cair. Então, meu ΔT vai ser igual a 4 menos 0. ΔT vai ser igual a 4 segundos. Bem, ele quer saber a velocidade que ela atingiu o solo, ou seja, a velocidade final, ou seja, a variação de velocidade que essa pedra teve. E o problema considera G vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, ele considerou que a força da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei, G é a aceleração, no caso de queda livre, ou seja, a gravidade é a minha aceleração. Então, eu jogo na forma de aceleração. A aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. A minha aceleração é 10, como se tivesse um 1zinho ali embaixo, né? Que é como se tivesse 1, né? Vai ser igual ao meu ΔV, que é o que eu quero saber, minha variação de velocidade, dividido para o meu ΔT, que é 4. Eu multiplico cruzado, então vai ser ΔV vezes 1, 1 ΔV, 4 vezes 10. 1 vezes ΔV, ΔV vai ser igual a 4 vezes 10, 40. 40 é o quê? Se a gravidade está em metros por segundo, o tempo está em segundo, a minha velocidade vai estar em metros por segundo. Então, qual a velocidade da pedra ao atingir o solo? 40 metros por segundo. Então, essa é a resposta do nosso problema. Lembrando que, em casos de queda livre, a gente sempre considera a gravidade a nossa aceleração, porque é a força da gravidade que puxa os nossos objetos, que acelera os objetos que estão em queda livre. Bom, pessoal, então aqui só para a gente mostrar um exercício resolvido, né, novamente, de queda livre. O exemplo 1. Uma pedra
em queda livre levou 4 segundos para atingir o solo. Qual é a velocidade dela ao atingir o solo? Aí, ó, considere a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, o problema especificou. O que eu tenho que saber? É um exercício de queda livre, automaticamente a gravidade vai ser a minha aceleração. Ela levou 4 segundos para atingir o solo, então ela saiu de 0, 4 segundos depois ela caiu no chão. Bom, então o meu t inicial é 0 e meu t final é 4. Então, ΔT é igual a 4 menos 0. A aceleração eu já tenho, que é 10, que é a gravidade, porque é um problema de queda livre. O ΔV dividido pelo ΔT. 10 no lugar do A vai ser igual ao ΔT, que é a velocidade que eu quero, dividido por 4. Só fazer a multiplicação cruzada, ΔV vai ser igual a 4 vezes 10, que é igual a 40 metros por segundo ao quadrado. Por que 40 metros por segundo ao quadrado? Porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, certo? Então, qual é a velocidade que ela atingiu o solo? Quando ela chegou aos 4 segundos, qual que foi a velocidade que ela atingiu? 40 metros por segundo. Bom, então por hoje é apenas isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né, da nossa aula, mais um conhecimento sobre mecânica. E nas próximas aulas a gente vai estar falando mais das leis de Newton, né, sobre Newton, quem foi Newton e o que ele fez, tá bom? Então, até a próxima aula.